com TV Diagnóstico. Bom, o problema da hipertensão e também da diabetes vem acontecendo no Brasil com grande frequência. E quando a pessoa tem obesidade, acaba que a obesidade promove uma piora nesses casos. Mas como você pode fazer para que o aspecto nutricional possa aí melhorar um pouquinho ou de repente até recuperar de vez o problema da hipertensão e também da diabetes? É o que a gente vai falar agora com a Natália Pinho, que também é nutricionista. Olá, Natália, como vai? Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Natália, para começar, quais são, assim, os tipos de diabetes e hipertensão que podem ser aí recuperados por meio da alimentação? Bom, na verdade, todos os tipos de diabetes e hipertensão podem ser tratados através da alimentação também, não só pela medicação, né? O que acontece é que, assim, esses fatores são totalmente ajustáveis de acordo com o tipo de nutriente que a gente consome, não importando tanto assim o tipo, mas o que importa é você controlando a alimentação, todos os tipos a gente consegue controlar certinho, aliado à medicação correta também. Eu estava conversando com o Dr. Cavazós, cheguei a fazer uma matéria com ele, né, com relação à diabetes, e ele estava falando sobre as estimativas da diabetes no Brasil, que são cerca de 8 milhões de brasileiros com diabetes. É muita coisa, Muita né? coisa, absurdo. É. A gente vê na nossa rotina de consultório um número enorme de hipertensos e diabéticos, ou só hipertensos e só diabéticos, mas a maioria dos pacientes que aparecem tem um ou os dois problemas. Agora, uma pessoa, um nutricionista que vai ali elaborar um cardápio, não é? Para o paciente, para que ele possa perder peso. É lógico que quando ele tem diabetes ou hipertensão, você tem que ter um cuidado maior do que quando a pessoa é apenas obesa. Como é que funciona? O que você costuma selecionar e como você faz essa elaboração? Exatamente. A pessoa que é só obesa, não tem nenhum problema associado, a gente foca na restrição calórica, restrição às vezes de gordura, mas é um pouco mais aberta porque o foco é somente a perda de peso. A gente também tem que ver que ela precisa prevenir esses problemas, já que a obesidade também é um fator de risco, tanto para a hipertensão quanto para a diabetes também. Só que quando a pessoa já tem esse problema instalado, a dieta ela se torna um pouquinho mais restrita. A gente reduz mais o sódio, presta mais atenção nos carboidratos, até mesmo em relação a quando a pessoa quer apenas emagrecer, frutas e sucos são bem mais liberados, mas quando a pessoa tem a diabetes e a hipertensão, até mesmo esses alimentos são considerados pouco calóricos e até saudáveis, a gente tem que ficar de olho pela questão de alguns nutrientes específicos. Agora, a fruta é praticamente fundamental ali numa nova, né, educação alimentar. Mas no caso da pessoa ter diabetes, aí fica um pouco mais complicada a inserção da fruta. Ou não? Porque Exatamente. tem algumas frutas que não pode de jeito nenhum. Exatamente. O que acontece? A fruta, ela passa aquela imagem de saudável, de que vai ajudar realmente. Ela é saudável, ela vai ajudar, só que a gente tem que lembrar que a fruta também tem um açúcar, né, que é a frutose. E esse açúcar também promove o aumento da glicemia. Então, no paciente com diabetes, isso tem que ser muito bem orientado, né? O ideal é consumir frutas com índice glicêmico mais baixo, ou seja, que aumenta mais lentamente a glicemia no organismo, como por exemplo a maçã, a pera. Cuidado com aquelas com índice glicêmico mais alto, né, como aquelas bem docinhas, aquela uvinha docinha, a uvinha moscatel, a melancia. E tem que ter cuidado também na forma como consumir essa fruta. Quando a gente consome a fruta propriamente dita, a gente está ingerindo fibras, então a gente acaba deixando aquela absorção um pouco mais lenta. Quando a gente usa o suco, a gente acaba deixando aquela absorção mais rápida. Então tem que ter vários cuidados. Também a quantidade de quantas frutas. Eu posso comer essa fruta? Pode, mas não vai comer assim dezenas. A restrição entre 3 a 5 porções por dia para o paciente diabético. A gente tem uma variedade também muito grande de produtos dietéticos, né? Você vai numa loja como a X da Saúde, por exemplo, que é a idealizadora do peso X, você vê uma quantidade absurda. Agora, como escolher, por exemplo, um adoçante? Tem adoçantes que são indicados para diabéticos e tem adoçantes que são proibidos. Por exemplo, a mesma coisa para os hipertensos, assim, há uma variação. Exatamente. A gente sempre procura orientar da melhor forma. Existem vários tipos de adoçante no mercado e, assim, o mais importante é procurar aquele que seja mais saudável. No caso dos pacientes em geral, eu gosto de prescrever aqueles à base de sucralose ou estévia.
O sucralose é o que eu mais gosto. Primeiro porque ele é super bem aceito em relação ao sabor, né? Tem várias marcas hoje em dia no mercado. E ele é até um pouco mais caro, mas ele não tem absorção intestinal. Então, ele é liberado pelo OMS até para o consumo de crianças e gestantes. E quanto ao hipertenso, também eu indico o sucralose, mas é assim... a gente sempre pede para evitar principalmente os adoçantes que têm muita quantidade de sódio. Por exemplo, sacarina sódica, ciclamato monossódico, que são os adoçantes mais comuns no mercado, na verdade. Agora, isso é fácil de você encontrar nos rótulos dos alimentos. É a mesma coisa também quando você vai ver o teor de sal do alimento. Assim, a gente pode confiar naquele rótulo que vem no alimento, ou geralmente aquilo ali é meio que manipulado, muitas vezes? Olha, manipulado a gente tem que sempre ficar de olho, né? Existe sempre um marketing na estruturação dos rótulos dos alimentos, então assim, é sempre bom prestar atenção. Mentir, eles não podem mentir, porque existe uma fiscalização quanto a isso. Mas é bom ficar de olho assim, em detalhes que às vezes a gente passa despercebidos e que são muito importantes. Teor de sódio, né, por exemplo, é uma coisa que é sempre bom ficar de olho. O tamanho da porção, às vezes a gente acha que é no pacote inteiro, mas às vezes é uma porção só pequena, a gente acaba achando que aquilo tudo tem uma quantidade pequena, mas às vezes é só uma porção. Então assim, a gente tem que confiar, mas é bom sempre ficar de olho em alguns detalhes. Agora, a pessoa que é hipertensa, ela tem que exterminar de vez o sal da comida dela, ou ela pode manter um pouquinho do sal, ou de repente tem alguma outra alternativa ali, tem alguma forma de deixar a comida tão saborosa quanto, mas com de repente algumas especiarias e alguns condimentos. Você que é nutricionista, quais as dicas que você dá para o pessoal de casa? Então, o sal realmente a gente sempre tenta reduzir ao máximo. Exterminar totalmente é muito complicado, mas a gente tem que lembrar que os próprios alimentos têm o sódio embutido na composição. Então, a ideia é exatamente essa. É você procurar condimentar bem a sua preparação, usar bastante tempero, tipo, são as ervas, são liberadas, então você pode usar. E um tempero bastante interessante é o alho, porque além dele ter uma função na redução da pressão arterial, ele dá a sensação de que aquele alimento está um pouquinho mais salgado. E isso vai fazer com que você engane o paladar, a comida fique saborosa, tenha a sensação que tem o sal, mas na verdade é pouca quantidade. Uma das lutas também para quem tem diabetes é o carboidrato, não é? Porque acaba virando açúcar no sangue. Como escolher o carboidrato ideal? Assim, e também falar um pouco sobre a questão do índice glicêmico. Eu acho interessante você abordar isso. Então, o carboidrato ideal exatamente está atrelado a essa ideia do índice glicêmico. É procurar sempre um carboidrato que a gente chama de carboidrato complexo. O que é isso? É um carboidrato mais rico em fibra, são os cereais integrais, o pão integral, o arroz integral, as massas integrais. O que vai acontecer? A fibra vai fazer com que a absorção daquele carboidrato seja uma absorção mais lenta. E isso é exatamente o índice glicêmico. O índice glicêmico é a velocidade de absorção daquele carboidrato que vai virar glicose na corrente sanguínea. Quanto mais rápida a absorção, mais rápido ele vira glicose, mais rápido vai aumentar a glicemia. Quanto mais lenta a absorção, mais lentamente vai absorver aquela glicose e a glicemia vai se manter estável por mais tempo. Por isso é tão importante focar em alimentos com índice glicêmico baixo, que são esses carboidratos complexos, que são os cereais integrais, os pães integrais, arroz integral, as massas integrais. Quer dizer, os produtos utilizados ali na dieta ou, de repente, para uma pessoa que tem diabetes ou hipertensão, acabam sendo um pouco mais caros, não é? Mas acaba que isso tudo também é compensador no final, porque a pessoa vai ter ali uma melhor qualidade de vida. Exatamente. E a gente sempre acaba atrelando isso ao custo da medicação. A medicação também não é barata. Como a gente consegue reduzir esses índices com a alimentação, a gente sempre acaba mostrando para o paciente, olha, você está gastando um pouco mais de alimentação, mas você está reduzindo também a sua medicação. Isso vai ser uma maneira de você poupar dinheiro e poupar saúde também, né? Agora, para finalizar, a questão do café e dos estimulantes para quem é hipertenso, é terminantemente proibido? A gente sempre pede realmente para evitar. A cafeína, ela promove um aumento, né, do débito cardíaco, promove aumento da pressão arterial. Então, assim, o consumo diário em pouca quantidade não vai trazer tanto malefício, mas o brasileiro tem um costume, um hábito muito grande de tomar cafezinho o dia inteiro. Esse hábito do cafezinho o dia inteiro a gente pede realmente para evitar.
Bom, você também é uma das nutricionistas do Peso X, não Sou é? uma das Você está nutricionistas. acompanhando a Dilceia Cruz, que também é outra que alcançou um resultado muito interessante. Muito bom. A Dilceia perdeu 6,7 kg até a última pesagem, né? Que foi na semana passada. E também está sendo super dedicada, assim, ela está me surpreendendo. E ela é uma pessoa que tem indicação das duas doenças, não é? Tanto hipertensão quanto familiares com diabetes, não é isso? Exatamente. Ela tem hipertensão, a gente está conseguindo um resultado muito bom em relação à hipertensão dela. A primeira medição, a gente teve um resultado de 140/90, né, 14/9, e a última medição a gente estava com 100/70, né, de 10/7, só com alimentação e exercício físico. A gente já está até pensando em ajustar a medicação dela para reduzir a dose. E quanto à diabetes, ela não tem diabetes instalada, mas ela tem uma hiperglicemia, que a gente chama, né, uma glicemia um pouquinho alterada no exame de sangue em jejum, que a gente também está tratando do mesmo jeito. Aí o resultado a gente só vai ver quando tiver a repetição dos exames de sangue. E aí, com a Dilceia Cruz, você também está aplicando um pouquinho dessas informações que você trouxe para a gente aqui Com no TV certeza. Diagnóstico hoje. Bom, conversei com a nutricionista Natália Pinho, ela também é participante do Peso X, está acompanhando a Dilceia Cruz. E se alguém que estiver em casa quiser saber mais informações com relação à nutrição, pode entrar em contato com você de que maneira? Bom, você pode entrar em contato comigo pelo Facebook, né, Natália Pinho. Eu tenho também uma fanpage, Natália Pinho Nutricionista. Também pode entrar em contato comigo, pode curtir a página, mandar mensagem que eu sempre respondo. Muito bem. E aí a Natália Pinho pode passar para você aí uma boa consulta, você vai ter aí um bom resultado e obter aí uma melhor qualidade de vida, uma redução de peso, redução de gordura. Isso tudo a gente está falando de saúde. Quanto à parte estética, é muita coisa que você também pode obter a partir de uma boa alimentação. Eu vou agradecer novamente a Natália Pinho que esteve aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada a todo mundo. Até a próxima.